essa assembleia conversando um pouco sobre o que as pessoas mais buscam hoje e que, infelizmente, por nós não termos ainda esse condão que a Deise falou logo no início, que os nossos legisladores, os nossos executivos, né, só atendem aquilo que está sendo benefício a eles, e para a gente, os trabalhadores, a forma da pressão, em nível bem mais elevado, claro. Vê só, a gente hoje busca que o SATEP realmente seja atendido pelo governo em si. Do ponto de vista jurídico, gente, eu não tenho nenhum empecilho, por incrível que pareça. O jurídico me dá esse direito. O jurídico diz que nós somos um representante legal. O fato é o seguinte, é que quando o governo vai para uma folha de filiados, no contexto geral, o Centro de Saúde ainda tem uma gama de filiados, e quando parte para o SATEP, essa gama diminui, mas diminui muito substancial em relação ao bloco de saúde. Tá? E eles ficam embalmando, né, o chamado enrolation, de querer sentar conosco. E aí, o que é que acontece? Acontece de eles empurrarem com a barriga e pega a pandemia agora fazendo o que quer e o que não quer, e joga isso para uma mesa política, porque, assim, a mesa geral de negociação do Estado, dos municípios, são mesas políticas. E, infelizmente, na mesa política hoje do Estado é uma politicagem incrível. E aí eu não tenho como não dizer para vocês que não concordo, não aceito, aquela mesa não representa o SATEP, e com certeza eles vão excluir dessa mesa todas as representações que vai ter encontro a essa política perversa implantada pelo governo do PSB e seus aliados. E aí eu não tiro, não, lá tem o PCdoB, tem o PS, tem o PT, não era para que esses partidos estivessem participando desse bloco de pseudos progressistas, acabando com o serviço público, acabando com o SUS, tá? Que na verdade é isso. Eu estava vendo agora há pouco, para aprovarem o fundo eleitoral, foi tirado quase 21% ou mais, tá? Aproximadamente, do investimento na saúde. Cara, é uma aberração, e passou-se, está uma discussão, e com certeza isso vai ficar da forma que está, porque foi ajuizada dentro do Supremo, e a gente sabe que isso aí vai passar, porque o povo se cala diante de tudo que está aí. Está aqui, gente, eu não vou negar para vocês, não. Eu sei que aqui eu tenho uma qualidade incrível de pessoas que vai nos ajudar muito a caminhar, vai nos ajudar muito a tirar os nossos técnicos da alienação. No contexto específico, auxiliar técnico de enfermagem, são 20 pessoas que estão aqui dentro que se transformam em centenas e dezenas. Tá? Mas, gente, preste atenção, uma categoria que está sofrendo, olha, dentro do HR, foi onde eu iniciei, que eu estou batendo, e isso juridicamente, porque sem força no contexto político. Então, qual é a força do contexto político que o auxiliar técnico de enfermagem quer para si? Quando a gente fala em participar da vida política, todo mundo acha que a gente só fala do contexto partidário, mas as nossas vidas, ela é envolvida, é um contexto político, né? E a gente precisa essas pessoas interagir. Tá certo? Pessoalmente não é tão chocante, não. Nem parece que é nada demais. Alguém... no nosso contexto político. Então, vai ser uma batalha incrível, porque o nosso objetivo é levar esclarecimento, andar nas bases, vencer. Nós fizemos isso na rede privada, gente. Hoje em dia, a rede privada faz paralisação. Quando a gente via uma rede privada fazer paralisação? O IMIP, 5 dias de atraso, o IMIP parou na frente do IMIP, não subiu para trabalhar, e olha que é rede privada. Temos outros profissionais que acordam um pouco mais tarde da alienação, como agora o DEAGRA. Beleza, 5 meses de salário atrasado, mas acordaram, paralisaram as suas atividades. E já fechamos a negociação, tá? Foi 1,5 milhão de valores acordados, onde a gente olhar e fez a integração direta. Dividimos isso, os valores vão estar diretamente fechados numa conta para pagamento desses trabalhadores. Mas, gente, sem luta, a gente não consegue muita coisa, justamente porque o contexto político ainda somos muito fragilizados. E aí, o Vitor está aqui, gente, enquanto ninguém quiser fazer uso da palavra, eu vou trazer o Vitor,
para o Vitor falar um pouco do que o SATEMP vem fazendo. Porque é o seguinte, enquanto nós não temos a força da categoria para bater de frente, quando o patrão olha lá, o gestor olha lá, que, olha, tá aí, ó, gente, o cara tem aí a categoria afiliada a ele, vão ter que parar para atender, porque qualquer justiça no mundo, por mais aparelhada que esteja, porque você também não tem uma, abre aspas, receio de dizer que Pernambuco é uma das justiças mais aparelhadas que existe nos últimos anos. O PSB aparelhou todas as máquinas nesse sentido dentro do Estado de Pernambuco, e por isso que eu digo, eu faço uma correlação, eu faço um comparativo muito aberto, muito claro, de que fora Bolsonaro e fora PSB, porque ele se utiliza de todos os mecanismos que o bolsonarismo faz para acabar com o servidor público, para acabar com o trabalhador, e se esconde por trás de um contexto de progressista. Então, isso eu não aceito, não admito, e vamos tirar essa coisa, essa máscara, né, derrubar essa máscara aí diante desse gestor. Mas, Vitor, a gente hoje tem uma ação, a gente protegendo o Estado, tá? Eu não vou nem entrar em outra área, mas a gente tem uma ação civil pública para o concurso de 2018 que o tribunal senta em cima. Nós temos aquela nossa greve que nós recebemos uma liminar, suspendendo a movimentação do sindicato, ainda também praticamente já para 2 anos, onde o tribunal senta em cima. Nós temos também uma ação de insalubridade, com o tribunal sentando em cima. Nós temos um processo de... Enfim, todos os processos, gente, que vocês entenderem, que nós achamos que protege vocês, nós temos o condão legal, porque nós representamos. Mas, em segunda instância, aqui em Pernambuco, a nível de tribunal, gente, a coisa é muito morosa, porque o governo sabe e tem o domínio de tudo isso. E aí, Vitor, fala um pouquinho sobre isso enquanto as pessoas vão entrando, e aí a gente, depois de você, a gente já pega o barco, conversando sobre esse 11º plantão, que nós também ajuizamos e estamos aguardando que haja um julgamento. Porque eu teria 2 pontos sobre isso, gente, não tem para onde correr. Isonomia, igualdade. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém, porque assim, ele divide categoria, ele é muito esperto, né? É um Maquiavel da vida. E a categoria fica nessa. Então, a necessidade imperiosa do trabalho, nossos técnicos vivem aí correndo atrás de tudo e qualquer vaga de emprego, é um absurdo, 2, 3 empregos, e não se organiza para que a gente possa ter um único emprego recebendo bem, com qualidade de vida. Então, esse PL seria uma maravilha, vai ser uma maravilha ele sendo implantado. Tá? Eu acredito muito que ele seja implantado pelo momento que vivemos. Mas o nosso profissional, ele se submete a muito, mas muito um contexto de subserviência e fica preso a isso justamente por dizer que necessita ter salário e sustentar a família. E quando ele faz isso, ele perde toda a força de lutar por seus direitos, de fazer com que seus direitos sejam respeitados. E aí eu digo diretamente para o 11º plantão, onde o nível superior, eu falo no geral, tá? Não falo nível superior A, B ou C, nenhum dá mais de 10 plantões, mesmo sendo mês de 31 e ele 1. E o nível médio, praticamente todo ele dá, e especificamente nós, os técnicos em enfermagem, por incrível que pareça, é incrível. Vê que discriminação é incrível. Uma lei que rege todo mundo, mas ela só vale, só é imputada para a enfermagem. Aí vem aquela história, não porque é de extrema essencialidade a presença do profissional, e a gente, se for dar essa folga, a gente vai ter profissional faltando na escala e não pode. Pô, gente, quer dizer que a gente é essencial na hora que mexe no bolso do governo? Tá? Então, me pague como extra, me dê um extra, pelo menos, enquanto a gente organiza a pandemia, que aí eu entendo que estamos no estado de calamidade e que estamos regidos lá, muito, mas muito diferenciado, ou seja, muitas das legislações caem por terra, mas não o nosso direito constitucional à vida. Doutor Vitor, fica à vontade, trata aí um pouquinho do que nós já fizemos, do que você já fez, do que você está vendo de movimento processual, e depois disso a gente toca e já dá início à Assembleia
praticamente dita, tá bom? Perfeito, Francis. Bom dia a todos novamente, e principalmente aos que entraram depois do iniciozinho, né, às 10. E, gente, como o Francis bem falou, o que vem acontecendo é realmente, como sempre aconteceu, o interesse maior do governo, né? Que é justamente eles terem um lucro maior em cima da categoria. Coisa essa que a gente tá rebatendo, buscando ao máximo fazer com que a gente consiga, sim, esses direitos, até porque não é favor que a gente está pedindo, não é esmola, como a gente sempre fala. Na verdade, todos vocês já possuem esse direito, sendo que não é efetivado por conta de politicagem, pura politicagem. Então, a gente que percebendo isso já há muito tempo, foi que a gente fez. Nós entramos com algumas ações, né, que eu trouxe aqui, pelo menos, para o assunto dessa Assembleia, as mais relevantes são 3 ao todo, que é sobre a questão do edital de 2018, sobre a insalubridade, que não é previsto hoje em dia, né, pelo menos não expressamente no Estatuto Estadual, e sobre o 11º plantão. Quanto à questão do edital de 2018, a gente entende que existiu muitas preterições, que o que é isso? É quando o Estado ele coloca outras pessoas na frente de quem tem o direito de entrar na vaga do concurso, né? Do concurso, se eu não me engano, é do 1/2018 que ocorreu. Nesse processo, a gente está com um certo andamento dele já, até porque a gente já está na última fase antes da sentença. Eu acredito que, diante do andar da carruagem, até o final do ano a gente tem alguma sentença nele. Já foi apresentado defesa, tudinho, a gente está até com prazo para se manifestar a defesa deles e a gente, pelo menos dentro dos nossos cálculos, a gente deve estar apresentando agora no iníciozinho de agosto. Porque essa defesa, essa manifestação, aliás, é muito importante porque a gente precisa pontuar o que foi que o Estado colocou e que é errado, que pelo que a gente já verificou não foram poucas coisas. Então, acredito eu que o desfecho desse processo venha a ser mais ou menos até o final do ano, o tempo médio por conta da demora do judiciário, que é ridículo a gente ter um tempo desse todo por conta de uma sentença. Mas é o judiciário que nós temos, sempre tivemos e hoje em dia principalmente, por conta do que Francis bem pontuou, das manipulações políticas que existem, né? Quanto ao segundo processo, eu vejo que é muito importante, que é a insalubridade na rede pública, esse processo ele não tem uma previsão clara no estatuto de antemão, porque se você for olhar o estatuto palavra por palavra, ele não fala em momento nenhum sobre insalubridade. Ele fala sobre o adicional de risco de vida e saúde, que o Estado utiliza-se desse argumento, né, dessa nomenclatura, desse termo, para dizer que não é devido à insalubridade. Além de afirmarem que em 2007 ou foi 2008 incorporou a insalubridade no vencimento, sendo que isso é totalmente ilegal. Até porque como é que vai incorporar algo e fica defasado tanto tempo? Se incorporasse algo ou a insalubridade ao vencimento e viesse existindo toda a repercussão financeira que de fato é para existir e é previsto na Constituição, ótimo, porque a categoria não iria perder um centavo, sendo que isso não é a realidade. Vocês sabem muito bem. Então, por conta. Gente, eu acho que congelou aqui um pouco o vídeo do Vitor, daqui a pouco ele deve estar voltando, tá? Mas são coisas que acontecem no nosso contexto de hoje, de tecnologia, as assembleias virtuais. Veio para ficar, isso não sairá mais, mas acontece sempre. Então, enquanto ele não volta, gente, eu acredito que todos estão me escutando, né? Ok, Francis. Estamos escutando Enquanto sim. ele não volta, deixa eu trazer para vocês. Então, gente, voltando aqui para o nosso contexto político, não técnico, o que ocorre hoje é que nós estamos tendo que ingressar com muitas ações, justamente buscando o direito que nós conhecemos, que nós sabemos que existe, mas isso tem preço, isso tem prazo, e, mais uma vez dizendo, o Estado ele é aparelhado, o PSB, junto com os seus outros partidos, eles aparelharam o Estado.
E a gente sofre porque as coisas vão andando muito lentamente, as pessoas continuam entendendo que o sindicato não trabalha, que não evolui, que não faz nada, e por incrível que pareça, isso é horrível. E nesse sentido é que a gente busca que o trabalhador interaja, participe com a gente. Vitor, fique à vontade, é que você teve um problema. Pronto, é porque aqui o notebook reiniciou, aí por isso que eu caí. Eu posso continuar de onde parei ou quer concluir para eu poder falar? Não, pode continuar de onde parou. As pessoas estão gostando, tirando essas dúvidas e depois a gente segue aqui. Certo. Pronto, como estava falando, quanto à questão da insalubridade, a gente é muito importante e o Estado ele se baseia justamente nessa questão que foi incorporado no vencimento, tudinho, sendo que não é razoável, por quê? Porque não existiu a contraprestação, não existiu os valores para serem reajustados anualmente. Eu não lembro de cabeça agora, mas o reajuste não vem, se eu não me engano, há mais de década para o Estado. Então, é mais de década, né, Francis? Positivo, Vitor. Nós temos praticamente 15 anos em inércia, né, sem reposição, um plano de carreiras que precisam ser revisto urgente. Para você ter ideia, a gente hoje temos aí pessoas recebendo R$ 774. Tá? Isso é um absurdo. Então, tem que haver uma revisão dessa lei para que a gente possa ter, pelo menos, um contexto desses profissionais receberem, pelo menos, o mínimo lá, tá? Porque o Estado hoje tem um entendimento que salário é tudo que se recebe. E aí, quando ele joga as gratificações, ele joga esses penduricários, ele consegue pagar mais que o mínimo vigente no país, aí ele foge da inconstitucionalidade em si. Mas a gente sabe o motivo dele fazer isso, né? Porque todas as outras verbas a nível de penduricários que não incidem sobre os descontos de aposentadoria, eles não levam. E agora com a PEC 32 que está vindo aí, que vai... Desculpa, gente, que tem hora que a gente vai ferrar mais ainda com o trabalhador. Aqui dentro do Recife, você viu aí o que ocorreu com quem quer se aposentar agora, perdendo uma gratificação que equilibrava o salário, que a gratificação de unidade de saúde da família hoje tem R$ 700. Se não fosse o Estatuto lá salvando esse trabalhador que incorporava com 2 anos de recebimento, ele estava ferrado. No Estado, a gente tem uma média, se não estou enganado, a incorporação de uma gratificação dessa salário de 5 anos, se eu não estou enganado, lá no Estatuto. E que a gente não solicita as incorporações e tudo isso fica sendo jogado, e quando a gente busca a coisa é uma confusão incrível para que nós consigamos. Mas eu estou ouvindo, por gentileza. Sim, concordo totalmente, Francis. E, inclusive, por conta disso, né, que a gente já está montando aqui uma forma para as pessoas que nos procuram, obviamente, para fazer com que esses valores venham a ser incorporados no momento da inatividade. Mas isso aqui é um outro assunto, porque senão a gente vai acabar falando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e não vai completar nada. Então, voltando quanto à questão da insalubridade, a ação da insalubridade já foi apresentada à defesa por parte do Estado, a gente já se manifestou da defesa, e já pedimos até, foi no dia 2 de junho desse ano, a gente pediu que fosse julgado. De lá para cá, eu falei com a vara, com o assessor, com o juiz, eu acho que para mais de 8 vezes, que a gente fala sempre uma vez por semana, pelo menos, e fica em cima da vara, mas até agora, nenhuma movimentação. A gente está em cima o tempo todo, está aperreando a vara, aperreando o juiz, porque é o nosso papel, né? Senão o negócio não anda. Mas ainda assim, por conta, acreditamos nós, do teor político que está colocado, né? Porque a gente está falando de um prejuízo, entre aspas, para o governo de milhões e milhões. Então, isso aí o processo em si está um pouco devagar. Mas estamos fazendo o possível para que vá o mais rápido que seja possível, né? Então, sem dúvida, a gente vai ter que entrar com recurso nele, porque a gente sabe que os juízes de primeiro grau, só tem um que realmente ele é contra o Estado, mas demos o azar de não ser ele que pegou o processo. Mas o resto tudinho são juízes que são a favor do Estado, digamos assim. O tribunal também, como o Francis bem pontuou, também os desembargadores, a sua grande maioria é a favor do Estado. E a gente, obviamente, vai
passar por todos os momentos do processo, recurso de um, para poder garantir esse direito. Até porque é um direito constitucional, não tem para onde. Como é que um profissional da rede privada recebe insalubridade, exercendo a mesma função, óbvio que em local distinto, mas com a mesma função, muitas vezes até pior, a rede pública, na questão da exposição, e o servidor público não recebe? Assim, particularmente, isso para mim é inaceitável. Tanto é que a gente teve essa reunião anteriormente, junto com o sindicato, diretoria e tudo mais, para que a gente possa fazer com que esse processo fosse ajuizado. E hoje em dia a gente está correndo atrás dele. Quanto à questão do terceiro processo que eu falei, que é o do 11º plantão, ele já foi ajuizado esse ano. A gente também está em negociação com a secretaria, né, a secretária executiva do governo. Estamos tentando fazer com que possamos que esse 11º plantão deixe de existir, até porque é uma questão de igualdade. Você tem os profissionais de nível superior e não atacando eles, mas atacando sim o governo, a conduta emanada do governo, que esses profissionais de nível superior, eles dão 10 plantões na maioria dos locais que existem de atuação do governo. E como é que o nível médio ele dá 11 plantões? E sem receber um valor proporcional, um valor de contraprestação em cima disso. Isso é absurdo. Eu até costumo dizer que tem alguns tipos de ações, algumas situações que a gente vislumbra no poder público, municipal, estadual, federal, que são tão ridículas que não deveriam nem ser ajuizadas. Porém, uma vez que eles estão fazendo realmente essas arbitrariedades, que não passa disso, cabe a nós correr atrás. Então, o processo, ele, obviamente, pedimos uma liminar para que o juiz ele conceda já de agora, né, sem ter que esperar a sentença ainda, que vai perpassar ainda alguns meses para sair a sentença, pelo menos. Então, já foi apresentado a defesa da liminar por parte do Estado e agora voltou para a mão do juiz para que ele diga a partir de hoje, digamos assim, né, quando ele der a decisão, a partir desse momento, vai ter que ser limitado em 10 plantões por mês, ou então negando. Se for o caso de negativa, nós vamos apresentar recurso. E aí vai já um outro procedimento que quem vai julgar vão ser desembargadores no tribunal, toda uma formalidade. Mas, quanto aos processos, assim, os principais e mais relevantes são esses 3. E existe também o da greve, sendo que o da greve, como o Francis já pontuou anteriormente, ele está parado, está travado. A gente está em contato com o gabinete do desembargador, que está responsável por ele. Já falamos com ele incontáveis vezes, com o desembargador, com o assessor, com a assessora, e até agora realmente não teve movimentação. Eles afirmam que é por conta da demanda, que está muito alta, etc. Mas, assim, nós sabemos que não é. Porque a partir do momento que estamos no momento de pandemia, que a categoria logo de saúde, que está na ponta da lança, está querendo destravar uma possibilidade de greve, a gente sabe que o governo do Estado vai intervir politicamente e sair por baixo do pano, né? Provavelmente. Então, por conta disso, acaba que a gente realmente, infelizmente, ainda não teve nenhum desfecho, mas estamos em cima para que a gente tenha, pelo menos, uma continuidade, né, dessas situações, todas essas que a gente falou. Aí pronto, gente, de antemão, assim, de forma atualizada, esses processos estão dessa forma. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu estou aqui à disposição. Bom, doutor Brito, obrigado mesmo pela exposição. Voltando aqui, mas já temos aqui 22 pessoas e dando início a essa assembleia segunda chamada, a gente já traz a pauta em si. A pauta, ela versa, gente... Gomes, você está com a pauta aí? Você que está secretariando esta assembleia? Por gentileza. Só um minutinho. Certo. Enquanto vamos pegar a pauta, no próprio telefone, acho que ele poderia ter pego, mas ele foi pegar lá no impresso. Gente, nós estamos no 11º plantão, nós temos, pegou, né? Pronto. Ok, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente tem o edital que foi publicado, né, para hoje, dia 30, e a pauta tem 5 pontos. O primeiro ponto é a exigência do fim do 11º plantão, que já foi abordado aí pelo Dr. Vitor. O segundo, a insalubridade, também já foi abordado. O terceiro ponto de pauta, é sobre adicional noturno. E aí,
a gente para um pouquinho para fazer um resgate, Vitor, disso do adicional noturno, que existe uma coisa meio complexa no Estado em relação a essa gratificação. Depois você vai atualizar isso aí para também o pessoal que é novato entender como se deu essa retirada do adicional noturno, tá certo? Quarto ponto, atualização do PCCV, reposição das perdas dos últimos 15 anos, que está relacionado justamente com esse salário de R$ 774 que existe hoje, né? E o quinto ponto seriam outros assuntos que estão relacionados à categoria de auxiliares técnicos de enfermagem vinculada à SES, e o presidente pode pontuar, ou qualquer outro membro que estiver presente na Assembleia pode pontuar também. Tá certo, Francis? Ok, vamos. Obrigado. Gente, então aí, como a gente já explanou bem, o 11º plantão, em reunião nossa com a SES, gente, e com a doutora Fernanda, que inclusive eu a parabenizo no sentido de buscar resolutividade. No entanto, ela sempre diz, e nós sabemos, que a Secretaria de Saúde em si, ela não tem o condão financeiro, ela não tem o poder de dizer de vai tirar ou não, porque isso vai para a SAD, isso é a doutora Marília, e isso ela leva lá para a mesa, que terá na mesa o nosso querido presidente da mesa, que ele é cotista, o Paulinho, que impede a entrada de qualquer outra entidade, inclusive a nossa, politicamente a mesa, tá? E o governo se locopreta, né? O governo vai ficando com horas trabalhadas a mais, sem colocar o valor em si. Junto com a doutora Fernanda e esqueci o nome, Juliana, da Secretaria de Saúde, quem faz a parte de pessoal, elas estão fazendo um trabalho, um levantamento e discutindo com a SAD para que também seja implantado para o nível médio e especial para nós, os técnicos, a retirada do 11º plantão, ou até mesmo também tem uma proposta da SAD para pagar extra esses plantões para quem quiser tirar, sendo da casa, tá? Não sendo um plantão de pessoas de fora. E aí ela está nessa discussão. Então, para esse primeiro ponto, gente, nós avançamos na discussão, nós estamos tratando com a secretaria. No entanto, o governo é muito sorrateiro, muito liso, ele diz que vai estudar, que está fazendo levantamento, mas o que eu trago para vocês é a parte muito objetiva, assim, muito mais. O nível superior vai continuar tirando 10 plantões, não dá o 11º. O nível médio continua. Ponto 1, para nós decidirmos. A gente vai esperar que a justiça julgue, e eu não sei quando, tá? Posso dizer que todos os dias eu vou lá, mas não sei quando é que vai haver, por parte da Fazenda, esse julgamento. Não sei. A gente aguarda o julgamento ou a gente vai realmente bater de frente e dizer, olha, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. E aí, gente, mais uma vez, tá? Eu não estou querendo colocar categoria contra categoria, profissional contra profissional. Não, pelo contrário, o que eu entendo é que se trabalhador der as mãos, a gente vai longe, tá? Mas eu não posso ter essa inconstitucionalidade, assim dizendo, essa irregularidade acontecendo e eu não ficar parado esperando e dizer, não, tá bom, eu vou brigar, no dia eu consigo. E aí, é um ponto que vamos decidir. Ou a gente acata até sair a decisão da justiça, porque o que nós entendemos, bem claro, o que é carga horária e o que é dimensionamento, o que é jornada de trabalho. Carga horária, 120 horas mês. Carga horária. Eu posso dar ela 6 horas diárias, eu posso dar ela em virtude da escala especial de trabalho, plantão de 12 por 60 ou 24 por 120, quando é interior, que os pontos de deslocamento são equidistantes. Então, no interior, a gente tem uma escala de 24 por 120. Para manter a necessidade imperiosa de assistência, de atendimento à sociedade. E aí eles entendem que jornada é a carga horária. Ou seja, eles dão um mote muito bobo. Eles dizem que, olha,
O trabalhador que está na jornada de 12 por 60 ou 24 por 120, a carga horária dele. Pois não, gente. Digamos que, imagina se eu fosse ter esse entendimento também dentro da CLT. Eu iria dar, em vez de 15, ia dar 18, 19, 20 plantões. E a própria súmula, doutor Vitor, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas a súmula 44 do Tribunal Superior do Trabalho determina que haja compensação dos dias de finais de semana e os feriados pagos. Eles contemplam sobre negociação, que o sindicato vá lá e diga se, junto com a sua categoria, se comporta ou não. E o governo não, o governo vem tomando essa posição unilateral e fazendo hermenêutica, fazendo interpretações totalmente equivocadas e beneficiam os cofres públicos, tá? Então, a ação já discutimos aqui, está ajuizada, e o que a gente vai expor aqui para vocês gente, a gente aguarda um julgado ou a gente vai partir para equacionar isso aí, para ter um contexto de isonomia. Da mesma forma, eu tenho o contexto da insalubridade. A insalubridade, gente, é devida, isso é constitucional, isso está dentro das normas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego, que virou o Ministério da Economia e que agora novamente dissipou-se e agora é novamente o Ministério do Trabalho. Então, temos todas umas regras, temos aí laudos periciais. Por natureza, nós somos profissionais insalubres natos, nós trabalhamos com produtos químicos, físicos e biológicos, 24 horas, não tem para onde correr. Então, o Estado se locompreta também nesse contexto, dizendo que 2006 incorporou. Gente, paciência. Descendo para o adicional do turno, gente, o Gomes vai fazer uma explanação rápida, para a gente também não cansar tanto, e o doutor Vitor faz a ponderação dele, em cima do adicional noturno, e aí a gente vai seguindo. Vou passar a palavra para o Gomes, tá? Para que ele possa fazer os pontos sobre o contexto da retirada do adicional noturno, e a gente volta para Vitor e eu sigo buscando o ponto do PCCD agora. Tá bom, Gomes? Por gentileza, fica à vontade. Gomes? Oi, Francis. A sua colocação sobre o adicional noturno. Sim. Com relação ao adicional noturno, você já foi servidor público do Estado, Gilberto também eu também já passei 15 anos, e nós, quando entramos, nós recebíamos adicional noturno. O pessoal mais novo não pegou isso porque houve uma negociação anterior. Então, assim, a questão que eu falo para o doutor Vitor, a questão jurídica, no caso legal, se existe a possibilidade desse resgate com a quebra dessa negociação que foi feita anteriormente pelo Sindicato de Saúde. Então, sempre houve essa alegação de que não se poderia mais pagar o adicional noturno porque existe uma gratificação de plantão ou uma gratificação de setor. Então, eu não sei como é que está o Estado hoje, porque já faz 5 anos que eu saí do Estado. Aí eu não sei como é que está. Mas a alegação anterior era essa, que não se pagava o adicional noturno porque existe uma negociação de gratificação de setor e gratificação de plantão para os plantonistas. Aí, nesse sentido, que eu gostaria de tirar essa dúvida. Doutor Vitor. Certo, Gomes. Veja bem, isso aí, na realidade, é o que a gente chama no direito, né, no mundo jurídico, que são apenas argumentações. Por quê? Tem uma certa lógica? Tem, mas, ao meu ver, é uma lógica que não se sustenta. Deixa eu explicar. A gratificação para o regime de plantão, ela é inerente ao quê? Você está elaborando 12 horas, 24 horas, a depender do seu tipo de plantão. Então, o plantão, ele desgasta mentalmente, fisicamente o trabalhador. Tanto é que, nesse caso, é dada uma gratificação. O adicional noturno, já diz o próprio nome, ele é adicional. Isso tem uma diferenciação muito grande no nosso mundo do jurídico, que é gratificação, ele tem uma natureza, ele tem uma finalidade a cumprir. O adicional é outro. Uma coisa é você estar ali, você receber um valor X, que no caso é a gratificação por regime de plantão,
porque você está disponibilizado 12 horas, ou seja, acima do limite médio estabelecido pelas normas brasileiras, que são de 8 horas, o ordinário, digamos assim, até 8 horas. Então, a gratificação incide por conta desse tempo que você está pagando a mais. E tudo bem, a gratificação tem essa natureza. O adicional noturno, ele é totalmente diferente da gratificação. A natureza dele, a finalidade dele é suprir, digamos assim, financeiramente, o período especificamente da parte noturna, do horário noturno, que para o direito é das 10 da noite às 5 da manhã. Então, o adicional noturno incide só nesse período. É diferente do plantão, porque quem trabalha de manhã no regime, na gratificação do regime de plantão, vai receber, pelo menos é o correto receber essa gratificação. Não recebe só quem trabalha de noite. Então, por aí você já vê a própria incoerência do governo estadual, porque a gratificação já diz, é para o plantão, independente de ser manhã ou noite, diurno ou noturno. E o adicional é especificamente para quem é da noite. Até porque a natureza jurídica por trás, o porquê dele existir, são totalmente distintos. É como você pegar óleo e água. São coisas totalmente diferentes. Entendeu, Gomes? Ou tem alguma dúvida? Deixa eu sanado. Não, ficou esclarecido. Eu levantei essa questão porque alguns companheiros que entraram depois da negociação, eles não têm realmente esse direito, né, ao adicional noturno, e sempre há essa alegação das outras gratificações. E o nosso objetivo era justamente esclarecer e informar que o sindicato, através do seu jurídico, pode solicitar, né, pode reivindicar esse adicional noturno, como nós temos feito. Sim, isso sim. Ok, isso é Gomes. importante. Ok, doutor Vitor. Bom, gente, um pouco de esclarecimento. A gente sabe que é cansativo essas conversas em si, mas a gente precisa tirar da alienação todo trabalhador, todo servidor. Gente, vê só, eu entendo com toda certeza e jamais negociaria com algo que é constitucional. O pagamento do adicional noturno, gente, é devido ao servidor estatutário, é seguindo a mesma regra da CLT. É impossível, gente. A gente tem que ter 20% do valor da hora diurna prevista no artigo 73 da CLT, tá? Então, assim, eu não abro mão. Assim, não existe negociação com algo que é lei. Lei não se negocia, lei se cumpre. E essas negociatas, é por isso que o governo não quer conversar com o Santemp, não quer nos deixar entrar na mesa de negociação. É por isso que há 15 anos a gente vem sofrendo tal absurdo, tais aberrações. E aí, gente, eu culpo muito, primeiramente, não vou negar não, tá? Eu culpo primeiramente esses pseudos progressistas, a minha central sindical também culpo ela, porque deixar que uma negociação dessa passasse é um absurdo. E olha que tem conhecimento de lei, porque senão eles não estavam ali sendo os representantes de um fórum, tá? Então não vem dizer que não tem conhecimento. Se fossem pessoas leigas, eu ficava calado. Mas tem conhecimento. Segundo, veio o trabalhador, o trabalhador aceitar a perda de algo que é dele e não correr atrás, não reivindicar. A gente fica sentado esperando a morte da bezerra. Eita, o que é que vai acontecer? Gente, e aí, o que é que vai acontecer mais? Então, o trabalhador tem que sair da inércia. Ser pacifista não quer dizer que sejamos lerdos, que a gente abra mão dos nossos direitos. E é isso que eu quero resgatar do trabalhador, funcionário público. O servidor público precisa acordar, porque senão vai ser artigo de museu. Por exemplo, a PEC 32 vai deixar o servidor público como artigo de museu, se nós não corrermos e evitarmos que esta aberração passe da forma que está. Tá? Porque aqui no estado de Pernambuco, o pseudo progressista, o bolsonarista, porque eu digo que o Paulo Câmara, junto com o seu conjunto, ele é pior que o Bolsonaro, porque ele já implantou, cara. Vê aí as aberrações que temos aí nas terceirizações, quarteirizações, quinteirizações, as OS, a lei do empregado público, a lei do plantão extra. É um absurdo que aconteceu em Pernambuco, cara. Hoje a gente está pensando em uma quadrilha, tá? E eu não tenho como dizer que não. É a pura verdade. Tá? Então, voltando, gente, não se negocia insalubridade, não se negocia adicional noturno, não se negocia direito, gente. Foi isso que eu aprendi na minha escola lá. Olha que eu ainda estou aprendendo muito, mas direito não se negocia. Princípios não se negociam.
Agora, por que se negociou? Quanto custou essa negociação? Vamos cobrar quanto custou essa negociada? E aí, claro, o SATEMP não vai à mesa, o SATEMP e o governo não quer conversar. Aí começam as pseudos, as falas, porque o SATEMP não representa o Estado. Claro, cara, eu nunca vou representar o Estado. Primeiro, porque o governo não vai querer, porque sabe que vai ter que dar o direito do trabalhador de volta. Segundo, eu vou mexer com uma gama de gente que tem cargos comissionados dentro do próprio governo, tá? E eu não aceitaria nunca isso para a gente. E por aí vai. E temos um bocado de trabalhadores que tem que foi trabalhado na sua subconsciência que nós somos profissionais apenas de assistência, que nós não somos profissionais de discutir o contexto de trabalho, que nós não discutamos a construção desse projeto e que nós o executemos. Hoje, nós somos profissionais apenas executadores. E isso, claro, vem lá de trás, tá? Isso aí, a nossa profissão já diz isso, porque nas nossas matérias de currículo, a gente sai da faculdade, a gente sai do curso técnico, sem saber quais as atribuições do nosso conselho de enfermagem, quais as atribuições de um sindicato. A gente cobra do conselho de enfermagem que ele venha olhar a carga horária, que eles venham olhar condições de trabalho, tá? E aí, para você ter ideia, o nível, né, a alienação, né, já vem da base estrutural da formação do profissional. E é isso que temos que combater. Aí, gente, voltando aqui para a nossa pauta, nós temos o PCCV, que há 15 anos a gente não tem reajuste. Existe um falso reajuste, tá? Em cima desse PCCV, que eles vão jogando lá nas gratificações. E com isso, pasmem, quando a gente se aposenta, a gente se ferra, porque o governo tem que completar o salário do nosso inativo, porque todas essas gratificações não vão. E outra que aí vem outros pontos de roubar o trabalhador. O Funafim, descontando em cima de décimo, descontando em cima de férias. Então, assim, nós montamos, vê que coisa, eu tenho uma equipe jurídica para tratar só de Funafim, e aí você tem dinheiro a receber. Pessoal, já temos julgado. Doutor Vítor, por gentileza, se o senhor ainda tiver tempo de tratar sobre esse ponto, porque eu vou fazer um pacote só e perguntar para os meus técnicos. Gente, vocês querem que a gente bata de frente e vá para o movimento? Porque eu tenho lá. Eu não nego, eu tenho lá uma decisão judicial que diz que eu não posso fazer movimentação paredista. Gente, eu estou um pouco me lixando para isso. Primeiro ponto é que ele não vai achar dinheiro na minha conta para descontar isso. Segundo ponto, que eu vou para o tribunal, eu vou juntar um bocado de gente para a rua para dizer assim, cadê os centrais sindicais? Cadê as confederações? Cadê esse pessoal todo para proteger os sindicatos que lá na ponta estão brigando pelo trabalhador? Porque o juiz disse que eu tenho que pagar 50 mil reais dia. Porra, se eu tivesse 50 mil reais dia, tu acha que a minha categoria estava passando pelo que está passando? A reforma trabalhista tirou todos os direitos e tem um bocado de sindicato fechando as portas porque era sindicato cartorial. Vivia de imposto sindical, vivia de taxas, vivia de tudo que é contra a autorização do trabalhador. Hoje, a gente é refém, gente. A gente é refém ou da filiação ou da taxa assistencial no privado para proteger o próprio trabalhador. Tá? Porque se eu tivesse a consciência do meu trabalhador filiado, eu não queria nenhum tipo de desconto, gente, que não tivesse autorização prévia. Agora, hoje, eu tenho que buscar conscientizar o trabalhador e não tenho condições, não tenho recurso. Aí o juiz vai lá e diz, o desembargador vai lá e diz, 50 mil reais se você continuar fazendo protesto na rua aí, buscando o direito desses miseráveis, porque eles vão terminar reconhecendo o direito deles. E aí, como é que fica o Estado? Como é que a gente vai pagar o vinho? Como é que a gente vai pagar o peixe, o caviar, o camarão do governador e dos políticos? A Assembleia Legislativa teve aí reajuste para trabalhar com divulgações. A Prefeitura de Recife estava querendo comprar celulares, gente. Vocês nunca usaram o estudo dos valores? Olinda conseguiu implantar. A turma não tem vergonha, cara. A turma bota mesmo para quebrar no servidor público. Não, é porque já tem esse dinheiro separado. Só não tem dinheiro separado para aumentar o salário do servidor, para dar condições de trabalhar o servidor, para cuidar da saúde do servidor. Aí não tem. Mas, o resto, tudo se encontra
E eram verbas que já eram destinadas. A gente não poderia deixar parada, a gente não poderia deixar de fazer a licitação. E tem sempre mil desculpas. E deixa eu te dizer, a pior desculpa que existe hoje é a porcaria da 173 de 2020 bolsonarista. Essa veio para lascar todo mundo. Aí vem o meu governo progressista, bota ela debaixo do braço e diz, eu estou cumprindo lei. Cara, se eu quero fazer diferente, se eu quero dizer que sou contra o governo Bolsonaro, se eu sou contra o negacionismo, eu não posso, gente, ter a mesma atitude que ele. Aí está, governo do Estado, os municípios aqui, tudo assumindo a 173, porque é lei. Ah, você poderia fazer diferente, porque ali recomenda-se, tá certo? Ali não diz, faça. Mas ninguém quer fazer diferente para a gente. Então, gente, são 15 anos de perdas. Então, hoje, se nós conseguíssemos trazer no nosso PCCB, na primeira faixa, para um salário mínimo, a última faixa teria um reflexo de mais ou menos, no mínimo, eu estou dizendo aqui, 100% de reajuste. Tá? Aí nós começaríamos a entender um pouco do resgate que eu quero fazer no PCCB. Lá, não sei se vocês conhecem a 194, ele determina o seguinte, nível assistente de saúde e nível auxiliar de saúde. Eu tenho 2 grupos que a minha categoria se encontra. Aqui em Recife, eu fiz uma coisa só, uma lei onde auxiliares e técnicos, mesmo concursados, eles teriam o mesmo direito, o mesmo salário. Eles não teriam salário diferente. Aí no Estado tem o nível auxiliar, que não tem o 2º grau, 774, o nível técnico que tem é 800 e alguma coisa. E aí eu fico com essa divergência. Em alguns municípios, a gente conseguiu avançar e tirou isso. No Estado não, no Estado tem. Então, assim, eu tenho o mesmo profissional fazendo as mesmas atribuições e ganhando de forma diferente. Tá? É um erro terrível que não foi corrigido lá atrás. Se nós viermos a corrigir isso agora, claro que todas essas correções, gente, vai trazer para o Estado milhões e milhões em perdas. O levantamento é absurdo. Olha, o levantamento do plantão extra assustou o recurso humano da SES do plantão extra. Olha só, são 7 meses do ano que nós damos um único plantão, que são 3 plantões, diurno e noturno, dá um plantão a mais. Quando ela viu o resultado, elas se assustaram com o contexto financeiro e disseram, olha, vamos estudar, vamos fazer levantamento, vamos discutir. Eles sabem que é um direito nosso, mas não querem fazer isso. E, então, uma saia justa triste, gente, porque assim, ou eles votam para todo mundo ou não votam. Então, diante de tudo que a gente discutiu aqui, aí, claro, eu vou abrir aqui para quem quiser fazer suas ponderações e trazer pontos novos, por isso que eu coloco outros assuntos. O que você acha de cada ponto que discutimos? Aí eu vou do plantão, 11º plantão, vou na insalubridade, vou no adicional, vou no PCCV, e esse outro assunto que trouxe ideias magníficas, que eu sei que aqui as cabeças são maravilhosas, e sem essa de que, porque o presidente do sindicato está falando, ele sabe de tudo, o jurídico está aqui, sabe de tudo. Não, a gente está aprendendo, estamos trocando ideias. E assim a gente vai vendo. E, pasmem, direitos constitucionais, direitos que já têm até julgados em outros estados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parabéns ao sindicato no estado de Alagoas. Saiu uma decisão em Alagoas sobre a produtividade. A gente tem discutindo aqui, inclusive, eu pedi para o Dr. Vitor, como é uma matéria nova, se poderia fazer juntado ao nosso processo também de insalubridade. Por quê? Porque o juiz determinou que pague essa insalubridade sobre até as gratificações. Acho que foi isso, né, doutor Vitor? Exatamente, Francis, foi isso mesmo. Foi uma decisão muito boa e até inovadora. Acompanhou até aquela decisão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, lá do Ceará, que lá eles deram a insalubridade para toda a rede privada. Foi uma decisão muito disruptiva, ou seja, uma decisão muito nova, muito inovadora, por conta dessa situação da pandemia agora, né? Que a maioria dos juízes e tribunais estão negando. Eles não, eles foram realmente pelo que está na lei e na Constituição. Ok, doutor Vitor. Bom, gente, eu vou abrir aqui, e aí, o Rodrigo está aí, por gentileza? Rodrigo, eu vou abrir as inscrições aqui de todo mundo, só controla isso, mas que todo mundo fale, bote para
para fora, traga ideias. Doutor Vitor, o senhor, se puder ficar mais alguns minutos tranquilo, caso não, o senhor dá o toque para se retirar, que a gente não pode perder o contexto lá de Abreu Lima, tá? Sim. Ô, Atrasamos um Francês, pouco a iniciar. se me permite, como eu vou ter que dar uma saidinha daqui a uns 5 minutinhos, eu poderia falar sobre o Funafim só para pontuar aqui com o pessoal? Pronto. Perfeito. Gente, vê só. Como vocês sabem, quem é servidor do Estado é descontado do Funafim. Isso é normal, legal, é previsto na Lei Complementar 28, tudo dentro do que realmente é correto. A questão todinha é, o desconto sempre veio errado. Quando eu digo sempre, não é de 5 anos, de 10 anos, não. Sempre. Desde a década de 80, 90, sempre veio errado até no sistema previdenciário antigo. E com o da FUNAP, ele também está vindo errado. Ou seja, de uma forma bem simples de trazer para vocês. O que era para vocês pagarem, vamos colocar em números fechados para facilitar, R$ 150 de desconto previdenciário do FUNAFIM, eles descontam 210, 240. Aí tu me diz, só são R$ 20, 50, 60, a depender da pessoa, por mês? Sim, às vezes até menos. Tem pessoas que são descontadas R$ 9 por mês a mais. Mas imagina isso multiplicado pelos milhares de servidores que tem em Pernambuco, vinculados ao Estado. Então, por conta disso, a gente está entrando com muitos processos do Funafim, que é justamente solicitando essa diferença e pedindo para o juiz que ele determine que não seja mais descontado de forma errada como está sendo. E esse processo ele tem que ser feito de forma individual, não de forma coletiva, porque a nível coletivo ele vai realmente complicar muito, vai demorar muito mais e só vai dar dor de cabeça e a resolução só vai virar daqui a literalmente anos e anos. Então, de forma individual, a gente está tendo já o retorno positivo, muitas vezes em 6, 7 meses, tem clientes da gente já recebendo dinheiro de volta, e vocês têm esse direito de, os últimos 5 anos, a gente solicitar, por conta do Estado, para vocês terem uma noção, ter percebido esse grandioso erro, a partir de agosto do ano passado, eles pararam de descontar errado. Pelo menos a gente, tanto saiu uma normativa para parar esse desconto errado, como também a gente percebeu que com os clientes da gente, dezenas e dezenas, nenhum mais está vindo o desconto errado a partir de agosto. Então, o que isso significa? Significa que nós temos o direito de buscar os últimos 5 anos. E, a cada mês que passa, vocês vão ter um mês a menos para pegar de dinheiro lá atrás. Então, quer queira, quer não, é aquele momento que, não fazendo pressão, mas nós temos que correr. Por quê? Porque a cada mês que vocês não buscam esse direito, um mês lá atrás, de 2016, é engolido pela prescrição. Então, gente, a gente já entrou literalmente com dezenas, acho que já passou até de centenas de processos de Funafim, de cabeça assim, eu não tenho como pontuar. E até agora, na área de saúde, pelo menos, todos que a gente entraram, a gente teve êxito, 100%. E eu digo isso por quê? Porque a gente só entra, obviamente, depois de fazer uma análise se a pessoa tem direito. Umas pessoas ou outras bem pontuais que realmente o desconto estava correto, mas assim, a cada 20 pessoas, uma pessoa. Então, por favor, divulguem para a categoria, divulguem para os colegas, porque se não vierem até nós, a gente não tem como entrar com esse processo para vocês. Para vocês tanto terem o desconto correto, se existe algum caso ainda, como também pegar o dinheiro de vocês que o governo já roubou há muito tempo. Ok? Pronto, gente, era isso que eu queria falar sobre o Funafim e qualquer coisa que eu quero à disposição. Ok, doutor Vitor, obrigado. E tá aí, tá, gente? Temos aí a assessoria jurídica para tratar Funafim, assessoria jurídica para tratar produtividade, assessoria jurídica vem tratando dos pontos que aqui estamos tratando e com êxito, e da saúde do trabalhador também, tá? Estamos com um processo onde a saúde do trabalhador nos interessa, porque as sequelas da Covid só Deus sabe o que vai acontecer. Sabemos, gente, que a solução para o profissional de enfermagem hoje, eu diria para você que 60%, 70% estaria na aprovação do PL 2564 de 2020 do Fabiano Contarato, né, onde ele determina o piso e determina a carga horária. Isso nos daria a segurança de termos uma lei nos protegendo. Claro que iremos trabalhar muito para que isso fosse colocado a nível de municípios e estados, que teriam que se adequar. Na CLT a coisa iria ser praticamente direta, mas eu não tenho dúvida que emplacaria, tá?
deixa eu te dizer, professores vêm há anos tentando equacionar seu piso dos municípios. A gente comunitário de saúde vem há anos tentando equalizar o piso nacional dos municípios. E assim vai ser conosco, eu não tenho dúvida. Mas, bem, é importante. Estamos lá com uma lei a nosso favor. Mas não podemos deixar que as pautas que nos garanta dia a dia condições de trabalho e que a gente consiga ter respeito, que a gente sejamos respeitados dentro do cenário público estadual, deixe de existir. Tá? Cada estado tem uma independência, e claro que Pernambuco, a independência dele é usurpar do trabalhador, do servidor público. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E aí eu conclamo e convoco para que vocês acordem. E aí, doutores e doutoras, as inscrições. Doutor Rodrigo, quem é o primeiro, doutor Rodrigo? Foi eu que me inscrevi, Francis. Pronto, aí, gente, vamos limitar em 3 minutos, a gente dá uma réplica, uma tréplica, como for, agora para que a gente também não se alongue tanto. Vamos, por gentileza, estar com você. E depois, doutor Rodrigo, antes de Gomes já ver quem é o próximo, para a gente não ir perdendo tempo, e no final a gente faz a análise geral, tá bom? Gente, eu vou precisar me ausentar agora por conta de um compromisso que eu tenho lá em Abreu Lima. Mas vocês têm alguma dúvida que eu possa tirar agora, alguma coisa? Eu estou aqui à disposição. Vitor, eu vou pedir só um minutinho, eu não vou gastar meus 3 minutos não, viu, Francis? É só a questão de uma, acho que sugestão. Com relação à licença-prêmio que o Estado concede, existe uma desorganização. E a minha palavra é em relação ao que o sindicato pode fazer para uniformizar essa questão da licença. Porque nós sabemos que em vários locais, quem decide isso aí é a chefia imediata. Temos direito à licença-prêmio de 6 meses, né, a cada decênio. E, em alguns casos, a cada 5 anos, a cada quinquênio, 3 meses. Porém, isso hoje está sendo fatiado em 1 mês. Então, o servidor, ele vai tirar a sua licença de acordo com a necessidade do trabalho lá, do serviço. E aí os gestores dão 1 mês no ano, talvez 2 meses no ano, fica para o outro ano. Às vezes prescreve e termina se perdendo essa licença. Então, a minha sugestão aqui é que nós pudéssemos fazer uma campanha de uniformizar essa licença, se é para 6 meses ou se é para 3 meses. Agora, que não fique fatiado em 1 mês e de acordo com a questão da necessidade do serviço lá. Eu sei que enfermagem faz parte do serviço essencial, que é saúde, mas o servidor, quando ele é fatiado esse direito em 1 mês, fica muito mais difícil, né, para a gente controlar a licença, que deveria ser no mínimo 3 meses, ou então 6 meses. É nesse sentido. É interessante isso, Gomes, porque realmente isso é totalmente errado. A licença em si, ela tem que ser gozada os 6 meses. Um caso ou outro bem extraordinário, que vamos gozar 3 meses, obviamente, com a concordância do servidor. Então, o que é que nós aconselhamos? Quando ocorrer situações assim, que a chefia direta ou a indireta, ela venha limitar, gozar apenas 1 mês ou 2 meses, e não for do agrado do servidor, faça um requerimento administrativo, mesmo dizendo, não, eu vou dar só esse tempo e ponto final, porque de boca para a justiça não vale nada. Então, faça um requerimento administrativo com um protocolo requerendo o gozo da licença premium em tantos meses que você deseje. 6 meses, 5, 4, enfim, como for do seu interesse. Porque isso é o que a gente chama no direito de direito potestativo. Ou seja, não cabe a outra parte aceitar ou não, necessariamente. Você tem esse direito. E, óbvio, você, por uma questão de bom senso, você tem sim que conversar com a chefe direta para ela organizar até a escala, para não prejudicar o serviço, isso aí é compreensível. Mas você tem esse direito negado de forma nenhuma. Então, faça quem estiver nessa situação, né? Fazer esse requerimento administrativo e seguir ao sindicato. Que aí a gente vai ter que necessariamente entrar com ação pedindo uma liminar, para que o juiz defira, ou seja, mande o governo conceder essa licença-prêmio durante o período X, 5 meses, 6 meses, enfim, que você tenha direito. Certo, Vitor. Obrigado. Hein? Pronto, Eu então, quero colegas... falar. Eu quero falar. E a licença-prêmio agora só está sendo dada para fim de aposentadoria.
Só. Quem tem direito à licença-prêmio não está tirando se não for a fim de aposentadoria. Não, e totalmente errado, Cristiane. Bom dia, primeiramente. É Primeiro, totalmente errado, porque assim, tinha uma portaria, um decreto, aliás, que estava suspendendo por enquanto diante do Covid, mas essa situação da licença é a parte disso, até porque essa portaria já caiu. Então, o que acontece? Não pode acontecer isso. Como eu falei agora para a Gomes e para todos. Quando vier uma situação que eles estão negando, faça o requerimento administrativo com o protocolo, pegue a cópia do protocolo e siga para o sindicato, porque o caminho é só uma ação judicial, não tem o que fazer não, é uma ação judicial e ponto. Porque o que acontece é, a licença-prêmio, quando você não goza, você tem duas opções quando vai se aposentar. Ou você utiliza para fim de tempo de contribuição, né, para fazer o cálculo da aposentadoria, ou então você converte ela em dinheiro. O Estado nunca vai pagar esse valor de boa vontade, embora seja direito. Tanto é que nós também temos inúmeros processos nesse sentido. E a pessoa se aposentou, não gozou de licença-prêmio e ficou lá, licença-prêmio para o Estado, no período. Ele tem direito de receber esse dinheiro, com correção e juros. Então, sigam essas instruções, que aí, obviamente, vai demorar um pouquinho por conta da justiça, que demora para praticamente tudo. Mas uma hora sai. E quando sai, com correção e juros. agora, sabe o que estão fazendo? Por exemplo, você tem 30 anos, né? Como o colega falou, você só tem um mês a cada ano ou 2 meses. Então, você chega aos 30 anos e você ainda tem as duas concessões para ser retirada. E aí você só pode pedir a licença-prêmio em 2026. Só que você só falta 2 anos para se aposentar. Então, como é? Eu sou obrigada a ficar na instituição até 2026 ou eu perco. É o que está acontecendo. Pronto, aí isso aí é muito comum que eu digo não é que seja certo não, é muito comum porque o governo, ele é safado, ele age errado e muito, não é porque é governo que age certo pela lei não, pelo contrário, ele cria a lei para poder, nas entrelinhas, fazer o que é bem, ao bem entender dele. Então, é o que eu falei. Em casos como esse, você pode fazer o cálculo sim, até antes de se aposentar você faz um cálculo, e esse tempo de contribuição dessa licença premium, vamos dizer, você tem 6 meses, 2 licenças, dá 1 ano. Então, se você tem 1 ano de licença, ainda você pode abater esse 1 ano para o tempo de contribuição. Tu precisa de 30 anos para se aposentar? Eita, com 29 anos e 2 licenças não gozadas, tu pode colocar para computar como tempo de trabalho. E se eles negarem, mesmo procedimento. Faz o requerimento administrativo, procura a gente que a gente entra com a ação. Esclarecendo, Cristiane? Ok. Bom, gente, para vocês terem ideia, Ok, obrigada. a Bom dia a 173, todos. antes de passar essa palavra para o próximo, a 173 estacionou, tirou o direito, esse período de março de 2020 até setembro, até o final do estado de calamidade, esse período, gente, não está computando para licença-prêmio de servidores públicos estadual e municipais. Vocês sabiam disso? É uma aberração. A cada dia a gente vem. Claro, protegeu o que você tinha para trás, mas também tirou direitos que você tem hoje. É um absurdo, gente. A gente não pode deixar que isso aconteça. Claro que a gente tem uma legislação que é anterior ao 173 e que a gente vai brigar juridicamente. Naquele contexto, sabemos, conhecemos, a nossa força política ainda, não posso negar que a ninguém, ainda é muito, muito frágil, e o nosso direito jurídico é muito bom. Então, assim, nós estamos atuando muito mais no jurídico do que no político dentro do Estado, tá bom? Rodrigo, que é o próximo? Gilberto, se eu estou errado. Gilberto levantou a mão. Mas voltei, viu? Foi. Eu estava na floresta enquanto o lobo mau não tinha aparecido. Mas já estou aqui de volta. Pronto, pessoal. Na verdade, eu só vou pedir, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque a minha fala vai demorar mais ou menos 10 minutos, presidente. Mas é importante, tá? Então, vamos lá. O que nós precisamos falar aqui, na verdade, é uma solicitação para que os companheiros e as companheiras criem o hábito de sempre estar visitando as páginas do sindicato, porque lá, dentro do possível, nós informamos todas as ações que o SATEMP
está realizando no estado de Pernambuco, tanto na rede pública como na rede privada. E aí, pessoal, é isso que nós precisamos, não é? É que os companheiros e as companheiras sejam mais participativos nas ações do sindicato, para que nós possamos, uma vez ciente da atuação do sindicato, começar a criar em nós o perfil e a identidade de categoria, de maneira que a gente possa nos organizarmos e aí irmos para o enfrentamento com o governo do Estado de uma maneira organizada e com a condição de, pelo menos, diminuir a diferença no embate, não é? Então, precisamos sim que a categoria acorde, que a categoria entenda que a única forma de nós vencermos esse governo que não tem um trato, não tem um olhar para o servidor, a única forma de nós enfrentarmos esse governo é a forma organizada, não amparada pelo o apoio jurídico e político que o sindicato outorga a cada um de nós, e aí a gente tentar resgatar e buscar os nossos direitos. Caso contrário, nós estaremos fadados a passar mais uma década ou mais 2 décadas sem ter os nossos direitos reconhecidos, tá? Então, a minha fala é basicamente essa, e que todos possam ter um restante de dia maravilhoso, que Deus possa abençoar a todos e a todas, e tenhamos um ótimo final de semana. Ok, meu querido Gilberto. Quem é o próximo? A gente tem mais alguém inscrito? Rodrigo? Bom, ok. Bom, gente, então vamos lá, pessoal. A minha pergunta é bem simples aqui a todos vocês. A gente hoje tem condições de bater de frente com essa desproporcionalidade de entendimento administrativo, tá? Não é jurídico, administrativo. No ponto 1, que é o 11º plantão. Se nós quisermos brigar, nós vamos para hospital e hospital, começando pelo HR. Tá? Isso aí eu não tenho a menor receio de um desembargador me punir, porque aí nós vamos brigar e vamos mostrar que estamos lutando em prol do trabalhador, e uma discriminação incrível, é algo inaceitável. E aí nós vamos expor todo mundo, gente, porque está todo mundo compactuando com o governo, principalmente a nossa mesa geral. O 11º plantão, como é que vocês querem fazer? Já identificamos, já provamos, já estamos na justiça, tá? O processo está para ser julgado agora, mas, enquanto não for julgado, eles vão fazer a escala de agosto, dando 11 plantões para o nível médio e 10 plantões para o nível superior. Aí a primeira pergunta é: aguardamos a decisão do tribunal, que pode sair com 1 mês, pode sair com 2 meses, ou pode nem sair, porque vocês já sabem, aqui iniciei dizendo que existe um aparelhamento da máquina no Estado, 15 anos, 20 anos de PSB, eles têm controle geral. Então, assim, pode sair a qualquer momento, como pode demorar, tá? E o que é que vocês me dizem do 11º plantão? A insalubridade é a mesma coisa, está ajuizada, pode sair a qualquer momento, como pode demorar. O PCCV também estamos lutando num contexto de atualização, e aí é briga para que nós tenhamos assento à mesa, e não tem para onde correr, gente. Se nós não nos organizarmos e organizarmos um contexto de paralisação, a coisa não vai andar rápido. A salvação do PCCV da gente é nós termos o PL 2564 aprovado. Se nós conseguirmos aprovar um projeto onde reconheça o nosso piso, é muito simples, vamos brigar um pouco, mas é segurança da implantação, tá? É a nossa saída. Mas eu gostaria muito desses 2 primeiros itens. O 11º plantão e a insalubridade.
O que é que vocês me dizem? O que é que vocês querem que o SATEMP atue? Juridicamente já estou atuando, tá? Eu quero saber o seguinte, vocês aguardam o contexto jurídico ou vocês querem ir para o embate, não só o contexto jurídico, mas também a negociação que estamos com a Secretaria de Saúde. Doutora Fernanda, excelente, muito boa, mas ela tem dado os seus limites. O governo do Estado não dá poderes a ela de fazer tal coisa. Tá? E aí eu deixo bem claro, doutora Fernanda, ela vem fazendo levantamento, está fazendo dados, mas ela sempre vai dizer para mim, influenciar o governo e a mesa geral. E nós já sabemos quem é esse governo e nós já sabemos quem é essa mesa geral. E aí eu digo para vocês, o que nós façamos, qual a ideia de vocês? Aguardar o jurídico ou vocês querem se mobilizar de hospital em hospital para que a coisa seja isonômica? Ou é para todo mundo ou não é para todo mundo? Ou dá ou não dá? E aí, o que é que vocês me dizem aí, vocês que estão aqui? Ilka, Cristina, vamos começar com Ilka. Bom dia. Bom dia a todos. Eu concordo sim, Francis. Eu não sei se está ouvindo. Está ouvindo? Estamos vindo sim. Positivo, doutora. Pode falar, Ilka. Olha, eu concordo sim. De hospital em hospital. Juntar os dois, no caso, né? Para poder ver se tem uma resposta mais rápida. Liga o teu áudio, Francis. Está desligado. Ok. Gente, pessoal, nós não vamos aprovar isso aqui em bloco, nós vamos aprovar ponto por ponto. O primeiro ponto que estamos discutindo, eu vou querer, assim, dar uma celeridade para a gente não cansar o pessoal, mas o primeiro ponto discutido é o 11º plantão, nós entendemos que é errado. A secretaria diz que não, que a coisa vê a nossa carga horária como plantão e não como carga horária lá dessas 20 horas. Voltando, ajuizamos, estamos esperando o julgamento agora. Já houve contestação à defesa do Estado e está na mesa do juiz para julgar. Conversei com Fernanda, secretária de Recursos Humanos da SES, e ela está estudando uma maneira de ver se consegue vencer o administrativo e implantar para todo mundo ou não. Só que enquanto ela não resolve, ela quer deixar a coisa como está. O nível superior só dá 10 plantões e o nível médio vai dar, sim, o 11º plantão se cair na escala dele. Aqui em votação, a gente espera a coisa ser julgada, espera a doutora Fernanda trazer novas informações daqui a 30, 60 dias, ou a gente já começa a mobilizar pelo HR a isonomia. Enquanto não se resolve tudo, não dá ninguém. Enquanto não se resolve tudo, dá todo mundo. Precisamos ter uma posição aqui agora dos técnicos de enfermagem. É isso que eu... Presidente, Oi. presidente, embora eu entenda que essa Assembleia, né, ela qualitativamente seja capaz de decidir pela categoria, mas eu me preocupo pela quantitatividade, né? Eu entendo que tem qualidade, todavia a quantidade eu fico receoso, não é? Porque nós temos um número ínfimo em relação ao que é o quantitativo do Estado. Então, eu acredito que nós poderíamos convocar outra Assembleia, entendeu? Para, tendo como pauta a deflagração da mobilização, né, ou paralisação da categoria a nível de Estado, frente ao agravo, né, frente ao desrespeito, melhor dizendo, frente ao desrespeito que esse governador do Estado ele vem
praticando com a nossa categoria. Não é? Porque isso é realmente uma falta de respeito muito grande, para não usar uma palavra com um adjetivo mais pesado, né? Então, exatamente, um adjetivo mais pejorativo. Então, o que eu gostaria muito de trazer para a reflexão aqui dessa Assembleia Qualitativa é que nós possamos, sim, tentar ampliar, não é, essa quantidade. Qualidade eu sei que essa Assembleia tem. Agora, a quantidade é que eu estou achando um número pequeno face ao universo de servidores que estão sendo afetados por esse problema, não é, por essa falta de respeito com essa falta de respeito do governador para conosco, e não sei por que o pessoal não acorda. Infelizmente, as pessoas não estão acordando, parece que elas estão vivendo em outro mundo. Não é? Eu sou do Estado há muito tempo, certo? Eu vou trazer aqui um discurso que vocês sabem quem são do Estado. Eu tenho minhas dúvidas se algumas categorias do nível superior realmente dá 10 plantões. Eu tenho lá minhas dúvidas. Tá? Lá eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Mas, todavia, portanto, quando se trata da nossa categoria, se eles pudessem botar 15 plantões, eles botariam. Sob uma alegação esdrúxula de que nós somos essenciais. Ninguém precisa dizer para a gente que nós somos essenciais e importantes. Não quero saber, não, porque eu sei que nós somos. Eu sei que somos essenciais ao serviço. Agora, nós precisamos receber por parte da gestão o devido respeito e o tratamento digno que nós merecemos. Então, presidente, a minha sugestão é que nós possamos trazer uma nova Assembleia para ver se nós ampliamos. Aí aqui nós estamos, esse universo de 26 pessoas de líderes, não digo nem de trabalhadores, mas de líderes, que vão se comprometer a, pelo menos, convidar 10 colegas para, na próxima Assembleia, nós decidirmos qual vai ser a nossa ação nesse enfrentamento contra o governo do Estado em relação ao 11º plantão, não é? E também a insalubridade. Essa é a minha sugestão. Vamos marcar uma nova Assembleia, tentar ampliar o número, não é, dessa Assembleia, para que nós possamos ter, como é que eu posso dizer assim, segurança, não é, numa convocação de uma paralisação, se for o caso. Tá bom, presidente? Eu gostaria de complementar, Francis, o que o Gilberto falou aí, com relação à minha preocupação diante de tudo que nós já fizemos, né, enquanto entidade, e a atração para a mobilização consciente. Então, assim, nós já fizemos algumas mobilizações e vimos a dificuldade que é trazer o servidor para a rua. Então, nesse sentido, além de concordar com a marcação de uma nova Assembleia, por questões óbvias, né, que nós temos pouca participação, no sentido quantitativo, é a questão da conscientização da necessidade de mudar o quadro. Então, pelo que eu vejo, se não existe necessidade de mudar o quadro de 10 plantões, de 11 plantões para 10, é porque alguns servidores não estão sendo incomodados com isso. Então, se nós convocamos uma Assembleia hoje para tratar desse assunto, para tratar da insalubridade, que é algo urgente, e nós tivemos uma participação mínima, faz com que nós pensemos que não existe um prejuízo direto para o servidor. Isso é meio complexo, mas o que nós podemos raciocinar é isso. Isso não está incomodando. Será que o 11º plantão está incomodando a todo mundo? Então, antes dessa Assembleia, a gente tem que ter uma campanha de mobilização, de conscientização, para que o servidor venha lutar pelo seu direito. Então, nós, enquanto trabalhadores que estamos lá, junto com o nosso colega trabalhando nos setores, precisamos mostrar a eles e a elas a necessidade de ir para a rua buscar esse fim de plantão, esse fim do 11º plantão.
não gostaria realmente de ficar esperando que a justiça decidisse, porque é algo inesperado. A gente não consegue fazer uma previsão do que a justiça vai decidir. E se nós estivéssemos mobilizados, ou se nós estivermos mobilizados, a pressão vai ser maior. Agora, como é que nós vamos nos mobilizar se não existe interesse, se não existe vontade e conscientização daqueles que estão sendo prejudicados? Então, é uma situação difícil. Nós entendemos que o trabalhador tem sido acuado, né, por todos os níveis de gestão, tanto na gestão principal, que é do Estado, como nas gestões menores, né, que são aquelas gestões, os gestores imediatos, as chefias imediatas. Nós sabemos que tem dificuldade. Mas se partir para a conscientização e para o prejuízo que estamos tendo com esse 11º plantão e com a falta de insalubridade, nós vamos ter um contingente maior. Então, vim para essa próxima Assembleia com um quantitativo maior, e a sugestão é que nós façamos campanha com relação a isso que estamos colocando agora. Tá bom? E só finalizando, presidente, tá? Eu trago à luz aqui, à memória, o depoimento da nossa companheira aqui logo no início, que ela mobilizou, não é? Divulgou a Assembleia para os vários grupos que ela tem no Hospital do HR, e ela ficou realmente, eu percebi na fala dela que ela ficou triste, não é? Pela não resposta dos profissionais, que nós entendemos, que nós suponhamos que eles estão, sim, sendo prejudicados com o 11º plantão. Todavia, portanto, parece que não. Por quê? Porque diante de uma Assembleia que foi divulgada, comunicada, não é? E só aparece um universo ínfimo de profissionais para debater uma coisa que eu tenho certeza que está afligindo o trabalhador, porque me aflige isso, sempre me afligiu. Eu sei que está me afligindo. Agora, aí às vezes eu faço a minha pergunta: o que é que o SATEMP precisa fazer para despertar consciência política sindical da nossa categoria? Não é? Então, o que é que nós, como SATEMP, precisamos fazer? Precisamos fazer para despertar essa consciência política sindical da nossa categoria, mostrar para essa categoria que nós temos a força para mudar a realidade, a nossa realidade, no labor diário. E, infelizmente, quando nós convocamos, ou nós convidamos os profissionais a participarem de uma assembleia para discutir algo que é extremamente importante para a vida dele, e aí a gente não consegue fazer com que os profissionais aceitem o convite. Não é? Ok, Gilberto, fechado. Vamos lá, gente. Pessoal, eu tenho aqui os 2 pontos, tá? Convocar uma próxima assembleia ou aprovar aqui os pontos aqui presentes. Não temos mais o que discutir, vamos ser mais objetivos para eu ter mais tempo. Tem gente trabalhando aí, eu estou vendo aí o Mário dirigindo, eu tenho medo que até que ele cometa aí alguma falha. Gente, todos concordam em convocar uma próxima assembleia e divulgarmos bem, unidade a unidade, a próxima assembleia para debatermos sobre os principais pontos, mas não os pontos, debatermos se vamos paralisar ou não? Concordo. Concordo também. Liga o áudio, Francis. Cristiano, também tem o tempo, por favor. Agora, gente, pessoal, concordo. Vamos para a data. Qual a próxima data para que a gente tenha tempo de andar de unidade em unidade, conscientizar, conversar com o trabalhador, mesmo com tanta resistência, mas nós vamos, gente, andar de unidade em unidade, porque sindicato se faz no local de trabalho, e a gente está acostumado com isso, a gente veio da base, e na base nós vamos estar sempre.
Que próxima data vocês entendem ser, já para deixar aqui convocado? Gilberto... Tem que ser o mais rápido possível. Essa situação não pode passar mais tempo, Nós não. temos... Não, na verdade, aí eu não sei quem foi a colega que falou, mas me permita, colega, com todo respeito, ter uma opinião contrária à sua, tá? Eu acredito que nós precisamos de um tempo, sim, não é, para nós mobilizarmos o máximo possível. O sindicato precisa também de um espaço para que nós possamos confeccionar material. Então, eu acredito que um prazo, pelo menos, de 15 dias, para que nós possamos ter tempo, não é, de sair correndo nas unidades, e cada um de nós, que nós temos aqui, inicialmente nós tínhamos 27 líderes, estamos agora com 22 líderes, e cada um de nós assumirmos esse compromisso, porque não depender só apenas da direção do sindicato, mas cada um de nós nos comprometermos a pegar pelo braço, se for o caso, colocar um cabresto nos 10 profissionais e trazer ele amarrado de forma virtualmente falando, né, pessoal? Não é? Para a Assembleia, para que ele possa assumir esse compromisso com ele mesmo e com os demais trabalhadores. Então, eu acredito, companheiro Francis, que precisamos, o sindicato precisa, para poder se organizar, de um prazo de pelo menos 15 dias. O que é que vocês me dizem? Deixa eu ver aqui, dia 17. Não, é uma terça-feira. Será que a quarta-feira 18, ou a quarta 18, não, a quarta ali de cima. Segunda-feira 23. O que é que vocês me dizem? 23 de agosto. É um prazo bem robusto e que a gente já alcançar. Até porque, gente, veja só, nós temos o movimento que está marcado para dia 5, agora em Brasília, onde estamos tirando aqui um ônibus, tá? Temos um outro movimento marcado para o dia 17, também em Brasília, é a segunda caminhada, e eu tenho um livre aqui na agenda para fazermos essa nova assembleia dia 23, é um período onde a gente consegue visitar as unidades, confeccionar material, fazer um panfleto e visitar unidade a unidade, e que não é pouca, vocês sabem disso, mas aqui a região metropolitana, Agreste, eu tenho Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, no Sertão, Arco Verde, parte da Arco Verde em diante, Serra Talhada, enfim, mobilizar mesmo. Então, assim, eu acredito que dia 23/8 dá para a gente marcar essa nova chamada, essa nova assembleia. O que é que vocês dizem? Então, assim, Mário Soares, concordo, dia 23/8. Então, gente, fica deliberado por esta assembleia que vamos marcar estender essa assembleia para o próximo dia 23/8 e ali deliberar sobre o movimento que vamos fazer em relação à pauta hoje apresentada, retirada do 11º plantão, a implantação da insalubridade conforme as normas existentes do país, constitucional e seletista e administrativa, a implantação também do adicional noturno, que foi tirado de forma leviana por parte do governo e da Assembleia Legislativa, tá? Não, tudo isso perpassa porque os deputados lá aprovaram. E a discussão do PCCV. Essa precisa ser feita e o principal ponto é discutir ela com a aprovação do PL. Já começar a tratar em cima disso, tá? Então, dia 23/8, Assembleia, às 10 horas da manhã, já deixando convocada e vamos trabalhar a oficialização da mesma à Secretaria Estadual de Saúde e a nossa categoria de forma ampla nas redes sociais e pessoalmente nos locais de trabalho. Aprovado assim, pessoal? Francis, minha internet caiu, aí eu não consegui copiar o que você falou antes. Eu entrei agora. Tá. Então, tá... Aqui está em votação, depois eu explico a tu, Gomes. Deixando a Assembleia para o dia 23/8, com todos esses pontos a ser aprovado na mesma. 26/8, certo. Não, 23, 23. 23/8, certo. Aí está em votação. Às 10 horas. Certo. Tá? Então, aqui...
Eu acho que, com certeza, sugestões, infelizmente, só tenho para entrar agora, Tatiana Medeiros. Tatiana. Bom, gente, então, assim, acredito que ficou aprovado, sim. Gente, vamos terminar aqui, tá? Deixa eu fechar essa parte aqui que eu falo sobre caravana. Então, gente, foi definido em assembleia por unanimidade que vamos convocar a assembleia para o dia 23 do 8 às 10 horas para deliberarmos atos para que tenhamos a aprovação desses pontos aqui apresentados na assembleia de hoje, em detrimento do quantitativo presente, ok? Então, dia 23 do 8, a Assembleia para fecharmos quais os rumos que a categoria, junto com o SATEM, vai tomar na ausência da retirada do 11º plantão, na ausência de implantação da insalubridade, na ausência do acional noturno e na ausência de correção do PCCB. Bom, gente, dando aqui por encerrado essa Assembleia, se alguém quiser fazer os seus por finais da Assembleia, vou deixar aqui aberto. E quanto à caravana, Rosiane, nós estamos com inscrição ainda aberta, tá? Eu acredito que ainda tenhamos alguma vaga. Está saindo daqui no dia 20, saindo daqui na terça-feira, dia 3, tá? Ele vai perpassar aqui, fazer o caminho até Petrolina, então ele faz aqui Caruaru, por ali vai, chegando em Petrolina, às 8 horas da manhã, Beira Rio, e seguindo de Petrolina junto com o ônibus do CEP, que é o Sindicato dos Enfermeiros, sentido Brasília. Chegando em Brasília dia 5 e fazendo um bate e volta no próprio dia 5, no final, ele já pega a estrada voltando. O ônibus eleito, tem condições de você relaxar, dormir bem. Tá? Agora, o profissional fica responsável por troca de plantões e por sua alimentação. Nós não tivemos condições, gente, de comportar, de aportar todos os recursos. Todo mundo sabe aqui as dificuldades financeiras que o sindicato se encontra, mas aqui a gente conseguiu fazer algumas manobras em alugar esse ônibus, tá? E com todo carinho, com toda certeza, nós vamos fazer valer a pena, como sempre, Pernambuco na vanguarda e fazendo história para a enfermagem com conquistas inéditas. Esperamos sair agora do mês de agosto com esse PL em tramitação, né? Aprovado no Senado, sendo encaminhado à Câmara dos Deputados e dali ao presidente Bolsonaro. E a Deus que a gente consiga a aprovação do mesmo, tá bom? E qualquer coisa, gente, o Rodrigo é quem está tratando desse ponto. E, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Então, gente, eu deixo em aberto aqui para quem quiser fazer uso da palavra e agradecer a presença de todos e dizer a vocês que ninguém larga a mão de ninguém, tá? É muito importante. A enfermagem precisa entender que é a união, que é estarmos juntos, que é compreender os amigos. Nós não podemos chegar para o nosso amigo e dizer assim, você não está participando da Assembleia e, de repente, recriminar ele. Não, gente, vamos tirar os nossos amigos da alienação que se encontra. É fundamental que a gente respeite, que o trabalhador merece respeito, seja ele concursado, contratado, plantão extra. Nós precisamos de trabalhar e levar a dignidade de termos uma família alimentada, um aluguel pago e abrirmos essa consciência, tá? Vamos tratar, sim, daqueles pontos que os trabalhadores estão sendo expostos. Gente, manda a denúncia para o sindicato, desde que fez uma denúncia, a gente já está averiguando em relação à segurança, à biossegurança do profissional no setor de imagem, radiologia, né? E esse tipo de coisa que está sendo exposto, nós vamos apurar, já começamos e já oficializamos o HR e vamos fazer a visita. E é importante. Então, gente, por gentileza, façam aí as suas colocações, muito importante que a gente consiga unir cada vez mais. E trabalhador defende trabalhador. Trabalhador não critica trabalhador. E se a crítica for, tem que ser construtiva, tá bom? Beijo no coração de todos. Olha, amigo, pessoal, esse contexto de dimensionamento, isso é muito complicado, tá? Porque quem faz o dimensionamento é a enfermagem, a enfermeira, a coordenação de enfermagem de cada hospital. A gente tem que ter isso como ponto junto ao porém. No entanto, eu tenho um pensamento, tá?
o nosso pensamento é que eu jamais posso tomar conta de mais de 2 pacientes. Então, para cada 2 pacientes, eu tenha um enfermeiro responsável. Esse é o meu dimensionamento, é o que eu cobro na justiça. Várias ações que nós entramos, nós cobramos na justiça a condição do profissional ter segurança no desempenhar de suas funções. E aí a gente está falando de área vermelha, uma área crítica, e que a gente tem que ter uma cobertura muito mais salutar. Então, eu sempre defendo para UTI, emergências, que nós não ultrapassemos 2 pacientes para que a gente possa desempenhar com segurança, tirando o risco da infração ética, tirando o risco do contexto criminal mesmo, porque assim a gente pode correr em responder processos criminais por se a pessoa vier a ter alguma sequela ou morrer. Então, esse é o meu dimensionamento. No entanto, me diz qual é o hospital, qual é a ala, porque a gente vai buscar junto ao Conselho de Enfermagem, e hoje temos o Fórum da Enfermagem de Pernambuco, que vem cada um reconhecendo sua atuação na área ética, na área científica, na área trabalhista, e evoluindo muito justamente nessas demandas que você me trouxe. Faz essa denúncia conosco, que a gente apura com toda certeza, faz fiscalização e traz a solução para que você possa desempenhar as suas funções aí livre de cometer qualquer tipo de imperícia, de prudência ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Gomes, por favor, a palavra é sua para fazer a sua fala final. E aí, quem quiser, gente, vai levantar a mãozinha e fique à vontade. Ok, Francis. Nós, a princípio, queremos agradecer a participação daqueles e daquelas que estiveram presentes conosco aqui e parabenizar também pela coragem e pela força de vontade, porque muitos estão trabalhando e, mesmo assim, estão acompanhando a nossa Assembleia. Então, isso é motivo realmente de ser parabenizado. A outra questão é chamar a atenção para o momento que nós estamos passando, né? Um momento difícil que o servidor público está passando, porque nós estamos sendo atacados em todos, digamos assim, em todos os setores, né? Que foi vendida uma imagem muito ruim, uma imagem negativada, e até certo ponto marginalizaram a imagem do servidor público, e com isso atingiu também o serviço público. E nós sabemos que o serviço público, ele hoje é necessário, ele é essencial. Isso ficou provado com a atuação dos profissionais de saúde dentro do SUS, que o SUS realmente é um serviço público essencial para a nossa vida, né? Então, isso precisa ser ressaltado. Dizer aos servidores que não se sintam de forma alguma menosprezados nem envergonhados, porque nós estamos prestando um bom serviço à sociedade. Infelizmente, nossos gestores não estão preocupados em oferecer um bom serviço e também passar uma imagem positiva daqueles que prestam serviço, que somos nós, servidores públicos. Isso seja em várias áreas, né? Na área de educação, na área de segurança, na área de saúde, principalmente, por conta da pandemia. Então, o meu apelo aqui para você hoje, servidor e servidora, é que continue na luta, não desista, resista, porque só a resistência vai fazer com que nós possamos mudar esse quadro que está aí, né? Então, consciência também é importante. Resistência, consciência e luta. Então, agradeço a todos e a todas e até a próxima Assembleia. Um abraço, desejo um bom dia de trabalho para vocês. Gente, mais alguém quer fazer uso da palavra? Oi, Francis, rapidinho. Só consegui... Fica à vontade. Só consegui abrir o microfone agora. Eu estava aqui fazendo os atendimentos. Não é isso, eu queria também os meus colegas lá do setor do trabalho da endoscopia, que não é fácil parar para poder participar de uma reunião como essa, é um desafio muito grande. E é um sacrifício, assim como tudo em nossa vida, né? E como o companheiro falou da situação da conjuntural do país,
só informem. Está sendo construído uns fóruns, né, nacional, né, com servidores estaduais, municipais e federais, para discutir essa questão da PEC 32, porque o que está em curso é justamente um processo que pretende acabar, né, com o serviço público, e se acaba com o serviço público, acaba com os servidores também. E é o momento que a gente precisa se organizar. Então, várias centrais sindicais, né, estão participando, mas é muito importante, né, que todas as centrais, principalmente as de peso, as que dirigem muitos sindicatos, como o exemplo da CUT, consigam garantir a estrutura e dê visibilidade para que os servidores participem, porque lá a gente ouve os depoimentos de vários companheiros dos diversos setores, né, dos serviços públicos federal, para a gente se fortalecer, né? E a gente só se fortalece quando a gente adquire conhecimento, quando a gente se informa, quando cada vez mais que a gente conhece os nossos direitos e a gente vê os exemplos, né, as experiências que os colegas estão fazendo em outras cidades, em outros estados, a gente vai tomando essa consciência. E é um desafio aqui para Pernambuco. Eu vi várias falas aqui da direção do sindicato, dos colegas, dizendo o quanto é difícil, né, o quanto esse governo do PSB, né, que não é só PSB, né, o PSB que é composto também, né, por vários outros partidos, pelo PT, etc., né, uma boa parte, tem amarrado, né, os servidores, tem acovardado aí algumas direções de sindicato, por exemplo, do Sindicato de Saúde, para poder empatar qualquer tipo de luta. E se a categoria estadual hoje está desse jeito, esfacelada, desacreditada, alienada, é por conta desse papel dessas direções traidoras. Então, assim, eu saio daqui hoje com a sensação de que foi uma vitória a gente ter participado e de que os nossos desafios são grandes e que a gente não pode desistir. Então, que a gente tem que nutrir esperança uns nos outros para a gente poder se fortalecer para atuar especificamente com essas nossas pautas aqui, né, do dia a dia, e a situação conjuntural que não está fácil, né. Eu estou aqui essa questão do Fórum Nacional para discutir a PEC 32, está se fortalecendo, várias centrais, né, CUT, a CESP com lutas que eu reivindico e tantas outras também estão dando essa visibilidade, né? Em alguns, eu vejo que em algumas cidades, em alguns estados é mais, aqui em Pernambuco eu não estou vendo tanto, e aí também o próximo, né, uma atividade do Fora Bolsonaro e Mourão, que a gente consiga participar também, colocando lá o bloco da saúde. A gente vê professor, a gente vê o movimento de moradia, a gente vê o pessoal, os servidores federais, mas assim, está faltando, né, a saúde do Estado. Eu peguei o microfone no carro de som e denunciei esse governo Paulo Câmara, e não precisa ser só 10, né, tem que ser mais gente, que a gente consiga fazer um grupo de umas 10 ou 15 pessoas, 20, no próximo da Bolsonaro que ocorreu, acho que previsto para agosto. Mas aí a gente vai construindo as possibilidades. É só isso. Obrigada. Oi, gente, então, estamos aqui já dando por encerrada essa Assembleia, ninguém mais quer fazer uso da palavra, está convocada a próxima Assembleia para o dia 23/8, às 10 horas. Vamos ter uma caravana do SATEMP e vamos andar de unidade em unidade, divulgando e panfletando e trazendo conhecimento em si para o trabalhador, porque, como a nossa querida Deise aqui colocou, o nosso querido Gomes, o conhecimento é quem abre portas, tá? E vamos fazer com que a nossa categoria saia da alienação que se encontra hoje. Precisamos ter conhecimento da conjuntura política do país, das atividades que precisamos fazer nas nossas unidades para salvaguardar a saúde do trabalhador. É um tema que eu não quero abrir mão, gente. Eu não vou abrir mão, tenho inclusive uma comissão trabalhando nisso, saúde do trabalhador. No Estado, nós não fazemos periódico. Aliás, acho que ninguém nunca fez, desde que entrou até hoje. A gente não é acompanhado, está aí essa pandemia, muitos foram acometidos pela Covid, nem sequer foram atendidas, nem abriram a LTCAT, e a gente está aqui fazendo esse trabalho e vamos trabalhar, gente. Mais uma vez, divulguem, porque temos assessoria jurídica trabalhando todos os pontos que hoje assolam o servidor público estadual, municipal e privado. E só em união é que a gente consegue ter os nossos direitos respeitados, tá? Não vamos deixar que a lei sirva só para eles e para a gente só quando é para penalizar, tá bom? Um abraço a vocês, beijo no coração e até o próximo dia 23.